Hello and welcome to another episode of Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você quiser apoiar nosso canal, considere tornar-se membro do YouTube, um patrono ou fazer uma pequena doação através do link na descrição. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, o professor Fouad Izadi. O professor Izadi leciona na Universidade de Teherã. Professor Izadi, bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Obrigado por me receber. Vou chegar às minhas perguntas geopolíticas, mas queria começar perguntando sobre o impacto da guerra no Irã como um todo. De que maneiras a vida cotidiana das pessoas foi afetada pela guerra? Very difficult. Today, Tem sido muito difícil hoje. Tivemos previsões de chuva e, você sabe, nesta parte do mundo não chove muito. Então, quando há previsão de chuva, as pessoas geralmente prestam atenção. Os americanos e israelenses atingiram depósitos de petróleo apenas algumas horas antes da chuva. Isso gerou uma fumaça enorme e, com a chuva, transformou-se em chuva ácida, chuva negra por toda a cidade. Nossas represas e sistemas de água estão poluídos. O Crescente Vermelho iraniano pediu para as pessoas não saírem de casa. Disseram àqueles que estavam do lado de fora quando a chuva começou para trocarem de roupa e seguirem outras instruções. Os americanos e israelenses parecem não ter limites. Querem poluir a água de uma cidade com 15 milhões de pessoas. Eles matam o máximo de pessoas que conseguem. Há alguns dias, Netanyahu visitou uma base militar israelense e usou o mesmo termo para os iranianos que havia usado antes de lançar seu genocídio em Gaza. Você sabe, na ideologia sionista distorcida, se você rotula uma nação como Amaleque, então pode matar suas mulheres e crianças. Foi assim que ele chamou os palestinos antes de matar mais de 70 mil mulheres e crianças na Palestina. E agora ele rotulou os iranianos da mesma forma. No primeiro dia dos ataques, eles atacaram uma escola primária. Meninas pequenas. 165 foram mortas. Já perdemos mais de 1.400 civis. Esses são os dados de ontem. Estamos lidando com a classe Epstein. Eles gostam de estuprar meninas americanas e gostam de bombardear e matar meninas iranianas. Então tem sido muito difícil. Eu queria te perguntar sobre o significado dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra os depósitos de petróleo e as instalações de refinarias do Irã, especialmente porque ontem ouvimos do presidente Bezian que o Irã está sendo cauteloso em relação a atacar seus países vizinhos. Qual é a sua interpretação da mensagem do presidente Petrescu e qual é o significado de tudo isso, incluindo o impacto na economia global? Sabe, isso faz parte da cultura oriental. Quando você causa desconforto, você pede desculpas. E como essa é uma guerra que o outro lado começou, mas ainda vivemos em uma zona de guerra, há desconforto também para os países vizinhos. Então o pedido de desculpas remete à cultura que temos aqui. Trump achou que isso era um sinal de fraqueza. Ele fez uma postagem no Truth Social dizendo que o Irã havia se desculpado, que estava se rendendo. Depois disse que atacaria novos alvos, o que fez nesta manhã. Em seguida, o presidente do Irã divulgou outra declaração respondendo ao que Trump disse, esclarecendo que o Irã não está se rendendo. Portanto, o objetivo deles é mudar o governo do Irã. Isso não é apenas a análise de um professor iraniano. This is not an Iranian professor's analysis. This is what Trump and Netanyahu said on the first day of their attack. Foi isso que Trump e Netanyahu disseram no primeiro dia de seu ataque. Havia uma solução política e diplomática ao alcance. O ministro das Relações Exteriores de Omã estava indo para Washington. Não sei se você viu a entrevista dele à CBS News. Está no YouTube. Ele disse que um acordo era possível em 24 horas, que o Irã estava oferecendo concessões que não havia aceitado em 2015 e que as pessoas deveriam evitar a guerra. Ele basicamente implorou a Trump que não atacasse o Irã. E Trump atacou o Irã apenas algumas horas depois dessa entrevista.
o que de certa forma é compreensível. Se você quer mudar o governo de um país, não busca uma solução diplomática com o governo que está tentando substituir. Eles fracassaram. Achavam que poderiam derrubar o governo iraniano rapidamente. They can overthrow the Iranian government quickly. In fact, they have created this rally around the flag effect. Na verdade, eles criaram esse efeito de união em torno da bandeira no Irã, como da última vez, em junho, quando atacaram. Netanyahu havia pedido que os iranianos saíssem às ruas aos milhões, e agora eles estão gritando todas as noites contra ele e Trump. Mesmo as pessoas que não gostavam das políticas do governo não querem mandar suas filhas embora e nunca mais vê-las. Elas não querem que seus hospitais sejam bombardeados. Já bombardearam pelo menos 10 hospitais. Estão repetindo o que fizeram em Gaza. Bombardearam todas as escolas, todos os hospitais. Estão fazendo a mesma coisa no Irã. As pessoas não gostam disso. Então foi tolice deles acharem que poderiam conquistar uma nação enquanto a bombardeiam. Quão tolo se pode ser? Mas foi isso que fizeram. Portanto, vão fracassar. Não conseguirão alcançar seus objetivos. Eles vão matar muitas pessoas nesse processo. O Irã não tem outra escolha a não ser responder. Se o Irã não responder, então eles atacarão o Irã novamente e matarão mais iranianos. Os líderes israelenses disseram ontem que matariam o novo líder iraniano. Portanto, é preciso causar dor suficiente para garantir que isso não se repita, e a única maneira de o Irã fazer isso é atingindo bases dos Estados Unidos na região. Essas se tornam alvos militares legítimos segundo o artigo 51 da Carta da ONU. Esse é o direito à autodefesa. Se o seu país for atacado, você pode revidar. Como revidar? Mirando em alvos militares legítimos. Portanto, essas bases são alvos militares legítimos. É lamentável que essas bases estejam localizadas nesses países, mas o Irã não tem outra escolha. Eles decidiram oferecer essas bases locais para se instalarem. O Irã atingiu hotéis. O que eles fizeram foi evacuar vários hotéis nessas cidades e colocar soldados americanos lá. Eles esvaziaram as bases e transferiram os soldados para esses hotéis. Se você tem um hotel cheio de soldados americanos, isso é um alvo militar legítimo. Oficiais da CIA em áreas de escritórios nessas cidades são alvos militares legítimos. A CIA está fornecendo os dados para todas essas mortes que o exército dos Estados Unidos está causando. E então temos essa questão dos destroços. Sabe, eles derrubam alguns desses mísseis que o Irã está enviando, mirando no Irã. Some of these missiles that Iran is sending targeting US military. Os militares dos Estados Unidos derrubam esses drones e mísseis, e isso gera destroços. O Irã não tem controle sobre onde esses destroços caem. Eu estava assistindo a CNN. Tínhamos uma instalação de petróleo nos Emirados Árabes Unidos pegando fogo por causa dos destroços, não porque o Irã a atingiu. Então, se eles não gostam dessas consequências não intencionais, talvez não devessem mirar nos mísseis iranianos. Deixem-nos atingir seus alvos pretendidos. E então tivemos Tucker Carlson, o jornalista americano, relatando que o Catar e a Arábia Saudita prenderam agentes do Mossad tentando explodir coisas nesses países e culpar o Irã. Ou seja, os israelenses basicamente conseguiram fazer com que soldados americanos lutassem a guerra de Netanyahu por ele. Ele quer fazer o mesmo com soldados sauditas e catarianos, fazê-los lutar a guerra dele contra o Irã. A esperança que o povo do Irã tem é que os líderes desses países percebam que estar do mesmo lado de Netanyahu não é uma boa ideia. Eles esperam não cair nessa armadilha. Então agora temos uma zona de guerra, uma guerra que não era necessária. E isso vai ter, sim, consequências econômicas internacionais. Para cada dívida, iraniana ou não, para cada dólar que o petróleo ficar mais caro, por todas as diferentes consequências que uma grande guerra traz, Trump e Netanyahu são responsáveis porque poderiam ter evitado essa guerra. Eles poderiam ter chegado a um acordo com o Irã. E veja, essa ideia de mudar o governo do Irã é apenas um pensamento ilusório. Eles não deveriam ter tentado fazer isso. Foi tolice começar esse projeto.
Não tenho certeza se você leu as reportagens do Washington Post sobre um estudo do Conselho Nacional de Inteligência dos Estados Unidos, que reuniu dados de 18 diferentes agências de inteligência. O estudo afirmava que qualquer tipo de ataque, uma campanha de bombardeios ou um ataque de decapitação, dificilmente mudaria o governo no Irã, e que a oposição fraca não seria capaz de fazer nada. O ataque aconteceu, apesar disso. Fico me perguntando. Trump tem essa tendência de ignorar sua própria comunidade de inteligência. A mesma comunidade de inteligência que 2 meses antes da Guerra de Junho apresentou sua avaliação. O chefe da comunidade de inteligência dos Estados Unidos compareceu ao Comitê de Inteligência do Senado, o vídeo está disponível, e forneceu outro consenso da inteligência americana. Chama-se Avaliação das Ameaças Globais e está disponível em dni.gov. Ela diz 3 coisas sobre o programa nuclear do Irã. Primeiro, que o Irã não possui armas nucleares. Segundo, que o Irã não tem um programa de armas nucleares. E terceiro, que os líderes iranianos não decidiram iniciar um. E quando perguntaram a Trump sobre o relatório, o consenso da comunidade de inteligência dos Estados Unidos, ele o descartou e caiu nos pontos de propaganda de Netanyahu. Fizeram a mesma coisa novamente em relação ao relatório ao qual o Washington Post está se referindo. Porque, veja bem, se você ouve a comunidade de inteligência dos Estados Unidos, não estaria servindo a Netanyahu. Acho que o que ele está fazendo provavelmente está relacionado a algum vídeo que eles têm dele, ligado ao caso Epstein. O Mossad provavelmente tem um vídeo dele estuprando meninas. Ele realmente não está interessado na avaliação de inteligência. Está interessado em vir as pessoas que o chantageiam. Vários ataques, entre aspas, como você descreveu, há destroços que acabam atingindo diferentes áreas nos países do Golfo. Há relatos de que atingiu uma usina de dessalinização no Bahrein hoje. Isso ocorre, é claro, depois de um dia em que uma usina de dessalinização no Irã também foi atingida. Isso foi amplamente noticiado. Qual é a sua interpretação disso? Considerando que muitos oficiais da Guarda Revolucionária Iraniana disseram que os ataques a alvos legítimos na região continuariam. Qual é a sua interpretação disso? O ataque do lado iraniano veio do Bahrein. É isso que os iranianos disseram, que se esses países permitirem que os Estados Unidos ataquem o Irã, então o Irã não terá escolha a não ser responder. Eles afirmaram que não estavam fazendo isso, mas vimos, acho que no segundo dia da guerra, jatos americanos caindo sobre o espaço aéreo do Kuwait. E os kuwaitianos disseram que os derrubaram por engano. Mas a questão é, o que eles estavam fazendo no espaço aéreo do Kuwait? Porque os kuwaitianos haviam dito que não seriam permitidos ali. Então, o fato de terem sido abatidos mostra que estavam lá. Embora esses países tenham dito que não querem prestar serviços aos Estados Unidos, na prática parece que alguns deles estão fazendo isso. Portanto, se o Irã perceber que isso está acontecendo, isso se torna um alvo militar legítimo, porque é preciso responder ao local de onde veio o ataque. E foi isso que o Irã fez. Esse é um alvo militar legítimo. Eu queria te perguntar rapidamente sobre o impacto do assassinato do Ayatollah Ali Khamenei na sociedade iraniana. Há relatos de que seu sucessor já foi eleito. Qual é o impacto geral sobre o povo do Irã em geral, ou talvez até além do Irã e na região? Ele era uma figura política, uma figura espiritual. Não se deve matar líderes de outros países, e isso foi algo muito pesado. Mesmo pessoas que não gostavam das políticas dele, não queriam que o líder de seu país fosse morto dessa forma por alguém como Netanyahu, um criminoso de guerra. No primeiro dia, tínhamos milhões de pessoas nas ruas.
E desde aquele primeiro dia, todas as noites, por volta das 8 ou 9 horas, se você abrir a janela, ouvirá pessoas gritando palavras de ordem contra Trump e Netanyahu. As pessoas ainda não superaram aquele assassinato. O tipo de reação, sabe, já que você está na Índia, a forma como os indianos reagiram ao assassinato de Gandhi, é algo parecido com isso, algo desse tipo. Something similar to that. Something similar to that. E também, além da região, vimos protestos no Bahrein, que foram reprimidos. Vimos protestos semelhantes de Karachi a Caxemira. Portanto, isso teve implicações além da própria região. Was a huge mistake. Was a huge mistake. Foi um enorme erro. Foi um enorme erro. Sabe, eles são muçulmanos xiitas. Eu estava lendo um relatório da CIA de cerca de 50 anos atrás. Algumas pessoas diziam que a CIA deveria assassinar o Ayatollah Khomeini, o primeiro líder da República Islâmica. E então vi um analista escrevendo uma nota dizendo: não criem um mártir para os xiitas. Então os americanos sabiam melhor há 50 anos. Agora eles criaram um mártir. E quando você cria um mártir para essa comunidade, isso não é uma boa escolha de política. Você verá as consequências por muitos anos. You're going to see consequences for many years to come. Eu queria te perguntar um pouco sobre a sua avaliação da resposta iraniana até agora, em termos de ataques com mísseis e drones, considerando que a grande mídia tem nos apresentado um relato completamente unilateral, como se o Irã não tivesse capacidade de reagir, como se o país estivesse à beira do colapso. Então, se você puder nos dar uma avaliação realista da força de mísseis do Irã, da força de drones e de como o Irã está se preparando para uma luta de longo prazo. Sabe, estamos enfrentando dois regimes nucleares. Os Estados Unidos gastam 100 vezes mais com suas forças armadas do que o Irã, e o Irã está sob sanções há 47 anos. É impressionante que, com todas essas sanções, essa ainda seja uma tecnologia desenvolvida internamente. Isso mostra que é possível sobreviver à hegemonia americana e até prosperar ao mesmo tempo. Os estoques do Irã não são ilimitados, mas os líderes militares iranianos fizeram um bom trabalho criando esses mísseis, dispersando-os e usando-os com sabedoria. Como os números não são ilimitados, é preciso dosar o tipo de resposta que se dá. O porta-voz das Forças Armadas do Irã disse ontem à noite que o país pode continuar atirando contra o outro lado por 6 meses. A esperança é que Trump e Netanyahu percebam que cometeram um erro. A esperança é que eles parem hoje. Eles podem, porque foram eles que começaram isso. Eles podem parar hoje, declarar vitória e ir causar outros problemas. Se eles pararem hoje, o Irã avaliará se causou dor suficiente ao outro lado para garantir que isso não se repita. E se a avaliação for de que já fizeram bastante, então o Irã vai parar. É assim que se pode pôr fim a isso. Mas, com pessoas genocidas, não estou muito otimista de que farão a coisa certa, porque não precisavam ter começado esta guerra em primeiro lugar. Eu queria te perguntar sobre os aliados do Irã. Considerando que o Ocidente se mobilizou coletivamente, da Austrália à Espanha, à Itália, à França, ao Reino Unido, todos têm contribuído para essa guerra injusta. Sabemos que o Irã tem muitos aliados na região. Quais têm sido as respostas desses aliados? Alguns comentaristas pró-Irã parecem frustrados, especialmente com os aliados iraquianos, os sadristas, que tiveram uma resposta heroica durante a ocupação, resistindo à presença americana após 2003. Eles dizem que os sadristas não têm sido suficientemente firmes. Qual é a sua avaliação sobre o papel dos aliados do Irã até agora? Sabe, nem todos os países europeus têm sido tão ruins quanto alguns. A Espanha, por exemplo, o primeiro-ministro espanhol tem dito repetidamente que esta é uma guerra ilegal. Mas, por outro lado, a Espanha também disse...
Quero registrar isto, mas a Espanha também afirmou que enviaria reforços para as bases de Akrotiri e de Keklia, em Chipre, que, como sabemos, não são apenas bases britânicas, mas também bases da OTAN, e pontos muito importantes para a Ásia Ocidental. Verdade, verdade. Mas estamos falando de europeus. Eles têm essa história de colonialismo, então se conseguirmos ao menos uma boa frase de algum político europeu, já é alguma coisa. Quanto aos amigos do Irã, eles fizeram muito e têm estado sob muita pressão. Você sabe, os Estados Unidos têm matado e bombardeado pessoas no Iraque nos últimos 9 dias, desde o início da guerra. No Líbano, a mesma coisa. Os israelenses têm bombardeado o sul do Líbano e Beirute sem qualquer limitação. Então, isso é basicamente uma luta pela humanidade. Se Trump e Netanyahu conseguirem fazer o que querem, eles ficarão encorajados e farão outras coisas. Então o Irã está lutando pelo Irã. O Irã está lutando pelo mundo civilizado. E essas organizações estão fazendo o melhor que podem. O que esperamos é que as pessoas em todo o mundo percebam quem é Trump, quem é Netanyahu. São fascistas. Eles se envolvem em comportamentos criminosos graves. A opinião pública é importante. A simpatia pelo Irã é importante. As pessoas precisam entender que esse tipo de caos e assassinato não deve prevalecer. Isso não deve se tornar o normal. Não deveríamos estar em uma nova normalidade em que países atacam outros países, matam seus líderes e se fragmentam. Essas coisas não deveriam acontecer. Muitos países do Sul global expressaram solidariedade ao Irã. As pessoas estão falando sobre uma possível ajuda russa e chinesa, especialmente transferência de tecnologia e outros tipos de apoio. Que tipo de ajuda o Irã espera, não apenas da China e da Rússia, especialmente deles, mas também de outros países do Sul global? Sabe, o Irã também está lutando pela China. Um dos motivos pelos quais eles querem o Irã é porque querem dominar totalmente a Ásia Ocidental. No momento, eles não têm nenhuma influência sobre a China. Trump achava que poderia usar tarifas, mas depois da decisão da Suprema Corte, isso não é mais possível. A China obtém mais de 50% de seu petróleo e gás do Golfo Pérsico. Eles acham que se conseguirem assumir completamente essa região, terão uma influência que hoje não têm. Atualmente, eles não pressionam a Arábia Saudita ou o Catar por venderem petróleo à China, porque isso aumentaria o valor do petróleo iraniano. Mas se conseguirem controlar o petróleo iraniano, então garantiriam que essa influência fosse usada contra a China. A mesma coisa acontece com a Rússia. Eles usam a Ucrânia para pressionar as fronteiras ocidentais da Rússia. Se conseguissem levar adiante seus planos para o Irã, usariam um Irã desintegrado como ponto de pressão sobre a fronteira sul da Rússia. Quando você olha o mapa, há a Turquia, que é membro da OTAN, há o Irã, o Afeganistão e a China nas partes meridionais da Rússia. Portanto, o Irã se torna importante por muitos motivos, inclusive comerciais. E esses países percebem isso. Há pessoas no Irã que esperavam poder fazer mais. Elas estão fazendo algo, não são indiferentes. Dada a gravidade da situação, a esperança é que façam mais. É importante falar sobre a Palestina, considerando que a causa raiz de tudo isso é Israel. Sabemos que, em última instância, isso está ligado ao colonialismo de colonos na Palestina, nos territórios ocupados e assim por diante. Como o Irã ajuda a construir solidariedade e apoia a resistência na Palestina, eu gostaria de lhe perguntar: qual poderia ser o impacto desse conflito na Palestina, no futuro próximo ou distante? E se eu puder acrescentar mais uma pergunta. Em um dos programas de Piers Morgan, você disse que o Irã apoia o Hamas e outras forças de resistência na Palestina, e foi interrompido.
Você poderia nos atualizar sobre o que aconteceu depois disso e, de modo geral, qual é o impacto dessa guerra na resistência palestina? Sabe, como eu disse naquele programa, é ao mesmo tempo uma honra e uma responsabilidade para o Irã apoiar a Palestina, incluindo os movimentos de resistência palestinos. São combatentes da liberdade, tentando recuperar suas terras. Isso é legal, segundo o direito internacional. É ilegal ocupar a terra de outras pessoas. E se quiserem recuperá-la, podem usar a força militar para isso. O Irã continua apoiando a causa palestina. Durante muitos anos, os americanos têm dito aos líderes iranianos: se vocês reduzirem o apoio à Palestina, suspenderemos as sanções e abriremos o comércio com vocês, e assim por diante. Mesmo hoje, Trump diz que se houver líderes que sejam gentis com Israel, então ele encerrará a guerra. Ele quer ver líderes iranianos que sejam amistosos com Israel. Mas os líderes iranianos decidiram, há muitos anos, em que o apoio à Palestina deve continuar sendo uma parte fundamental da política externa do Irã. A razão é que vivemos no mesmo bairro. Se você tem fascistas, mais cedo ou mais tarde, se eles saírem impunes de suas atrocidades contra a Palestina, virão atrás de você, como já fizeram. Então essa previsão estava correta. O Irã não deveria ser o único país a apoiar a Palestina. Alguns países estão apenas fazendo discurso vazio. Deixe-me dizer, estamos preocupados com a Índia. A visita do primeiro-ministro indiano a Israel não foi uma boa ideia, dada a história de anticolonialismo na Índia. Aproximar-se demais de alguém que está sendo processado em tribunais internacionais por crimes de guerra não é uma boa ideia. Alguns países estão apoiando Israel, outros estão se opondo, mas apenas falando, sem fazer muito. É difícil para os iranianos e para os iemenitas carregar o fardo de apoiar a Palestina. Mas a esperança que temos é que as pessoas que antes apoiavam a Palestina internacionalmente, agora deveriam apoiar o Irã no mesmo nível. Porque se conseguirem tomar o Irã, pode ter certeza de que a causa palestina estará perdida para sempre. A razão pela qual a causa palestina ainda está viva é por causa da resistência heroica dos palestinos e do apoio que eles receberam do Irã. Portanto, se livrarem do Irã, poderão se livrar da Palestina muito mais rapidamente. A principal razão pela qual Netanyahu e os sionistas querem desmembrar o Irã é porque o Irã apoia a resistência palestina. Minha pergunta final. Sim, isso é verdade. Minha pergunta final, professor Izadi. Cerca de 1/3, a metade de nossos espectadores, vem coletivamente do Norte Global. Vimos um enorme apoio vindo de pessoas do Norte Global, não do establishment, em solidariedade à resistência palestina durante o genocídio. Não vimos tanto apoio durante este conflito, embora seja importante observar que esta é provavelmente a primeira guerra americana que tem sido extremamente impopular nos Estados Unidos desde o início. Isso normalmente não acontece. Mas, como iraniano, qual seria sua mensagem para aqueles no Ocidente que foram completamente doutrinados, que ouviram que os iranianos odeiam os americanos, que receberam uma representação totalmente distorcida do que é a República Islâmica do Irã? Qual seria sua mensagem para os americanos em geral? Os iranianos não odeiam os americanos. Sabe, recebemos visitantes dos Estados Unidos no Irã e eu incentivo você a conversar com eles. Os iranianos são, em geral, algumas das pessoas mais gentis, hospitaleiras, sem animosidade em relação aos americanos. Eles têm animosidade em relação à política externa dos Estados Unidos. Então, quando você ouve iranianos gritando "morte à América", isso significa morte à política externa americana. É um grito, então precisa ser curto. Não dá para fazer a versão longa. Mas eles não têm nenhuma intenção de prejudicar o povo dos Estados Unidos. Às vezes eles se perguntam por que os americanos elegem criminosos de guerra sempre que têm a chance. Mas essa é outra história. No geral, não há animosidade em relação aos americanos.
E eu realmente não culpo esses americanos por terem desconfianças em relação ao Irã, porque a mídia dos Estados Unidos é muito controlada pelo lobby sionista, pelos interesses sionistas. Todos os dias eles demonizam o Irã. Sabe o que aconteceu em janeiro? Nós vivenciamos a revolução colorida do Mossad. Tivemos agentes do Mossad atirando nas pessoas, não são palavras minhas. Mike Pompeo chegou a enviar saudações aos agentes do Mossad. Perdemos mais de 200 policiais. A mídia americana chama isso de protestos. Em inglês, você não chama de manifestantes pessoas que atiram em policiais. Se alguém atira em policiais nos Estados Unidos, não é chamado de manifestante. Eles são chamados de matadores de policiais. Foi isso que tivemos. E então, no discurso do Estado da União, Trump exagerou o número de pessoas que foram mortas. O governo iraniano publicou os nomes de todos os que morreram, com seus números de identificação. Trump, Netanyahu e esses veículos de mídia ocidentais não conseguiram acrescentar um único nome a essa lista. E a maioria dessas pessoas foi vítima daquela operação do Mossad. Tivemos Pahlavi convocando uma greve geral, e essas pessoas estavam atirando em comerciantes que não queriam fechar suas lojas, atirando na polícia. Perdemos mais de 2.400 pessoas assim. A maioria dos que morreram foi morta pelo outro lado. Mas eles exageraram os números. Trump disse 32 mil, muito mais do que o número real, para demonizar o Irã e assim justificar um ataque hoje. Então, para nossos amigos americanos, se vocês caírem na demonização do Irã, eles observam a opinião pública e podem decidir atacar porque acham que podem sair impunes. Portanto, informem-se sobre o Irã por meio de fontes dentro do próprio país. Temos essas pessoas fora do país que estão afastadas há muitas décadas. Pahlavi roubou 20 bilhões de dólares quando partiu. O link está disponível, eu coloquei no meu Twitter. O Washington Post publicou um relatório, essa era a estimativa deles, 20 bilhões de dólares que ele roubou ao deixar o Irã. Então, esse dinheiro tem sido usado para financiar essas organizações que espalham desinformação e organizam manifestações. Como alguém pode ser a favor de atacar o próprio país? Há pessoas que estão realmente felizes porque os Estados Unidos estão atacando o país delas. Como é possível fazer isso? Não faz sentido. Mesmo que você não goste dos seus parentes no Irã, você não quer que eles morram. Os israelenses e os americanos estão matando pessoas indiscriminadamente. Então a esperança que temos está nas orações das pessoas, na solidariedade e em conhecer o Irã como ele realmente é, não pela lente da mídia corporativa, nem pela lente dos canais do Pahlavi, nem pela lente de Netanyahu ou Trump. Parte da propaganda e do mal-entendido vem da mídia corporativa. Mas parte disso também é um total equívoco, ou simplesmente falta de conhecimento sobre a sociedade iraniana no Ocidente. Por exemplo, a violência armada, os manifestantes violentos naqueles dias, isso não é totalmente compreendido, considerando a cultura de armas e a violência armada no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos. Até mesmo um colunista da Al Jazeera disse que o tipo de tumulto que vimos era muito incomum na sociedade iraniana. Quero dizer, as pessoas não saem por aí atirando. Isso não faz parte da cultura. Mas para o americano médio, isso não é algo muito incomum. But for average Americans, that's not very unusual. E essas não são pessoas iranianas comuns. Como você disse, aqui não existe uma cultura de armas. As pessoas não estão acostumadas a ter armas. E se você vê pessoas com armas, provavelmente as conseguiram com os Mojahedin. Elas as conseguiram porque deveriam matar policiais e cidadãos comuns para aumentar o número de mortes, de modo que pudessem justificar um ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã depois de alguns meses. Era isso que deveriam fazer. Não conseguiram os números que Trump queria, mas mataram muitas pessoas nesse processo.
Vamos encerrar por aqui, professor Fouadzade. Muito obrigado pelo seu tempo e desejamos ainda mais força a você. Obrigado. Thank you. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Jyothsman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder, não se sinta mal. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.